Fala galerinha, beleza? Tio Henrique na área, mais uma aula de educação física, mais uma aula teórica, um assunto muito importante de ser tratado. Infelizmente ele é realidade na nossa vida, tá? Não é o Covid-19, é algo que na minha opinião é pior. Não é tratado com tanto medo pela população, mas o estrago, infelizmente, é maior que o do Covid, tá? Nós vamos falar hoje sobre o sedentarismo, tudo aquilo que pode ser evitado na nossa vida para que a gente chegue ao ponto, né, de ser uma pessoa sedentária, tudo que ele causa no nosso corpo, no nosso desenvolvimento. E vamos falar formas aí que a gente pode de evitá-lo, alguns números importantes, tá? Para a gente esclarecer essa realidade e entender se a gente realmente faz parte desse número aí do sedentarismo ou não. Eu sou uma pessoa sedentária ou eu não sou uma pessoa sedentária, beleza? Quando a gente vai fazer essa análise sobre o sedentarismo, é importante a gente esquecer um pouco esse momento do Covid, porque esse momento ele, né, de pandemia, ele é muito irreal, né? Não é a nossa rotina comum de ir à escola, voltar para casa, fazer um curso, praticar uma atividade física, academia ou uma escola de esportes. Então, sempre quando a gente for analisar, vamos pensar antes da pandemia, né? Como era a minha rotina antes da pandemia, beleza? Basicamente, o conceito de sedentarismo é a falta ou ausência de atividades físicas, resultando em um gasto calórico reduzido. Nós temos aí uma quantidade, né, mínima estipulada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que ela diz, essa quantidade aqui mínima por semana é, né, aí aceitável para que você não seja considerado uma pessoa sedentária. No caso, são 2.200 calorias por semana, tá? Ou seja, mais ou menos aí 300 calorias por dia. E aí, claro que você pode alternar. Um dia você gasta um pouco mais, um dia você gasta um pouco menos, tá? Mas o ideal é que você gaste no mínimo durante uma semana, 7 dias, 2.200 calorias, tá? Para que você aí não seja colocado como um indivíduo sedentário, tá? E um item interessante, triste, mas interessante, que o sedentarismo ele é diretamente relacionado aí com 14% das mortes no Brasil, diretamente, tá? E tem também indiretamente, tá? O sedentarismo, né, a gente vai ver aí mais para frente, vocês já conhecem, todas essas doenças que ao longo do tempo ele vai nos causando, ou ele vai ampliando, né, essa doença dentro do nosso corpo. Devido, de repente, à genética, a gente tem uma predisposição a determinada doença. E isso, aliado ao sedentarismo, faz com que essa doença realmente seja uma realidade na nossa vida. Beleza? Pessoal, por que eu falo por que a gente trata do sedentarismo, né, nesse momento com vocês, né? Nesse momento aí, vocês são jovens, né, pré-adolescentes. É nesse momento, até, né, o início, até o final do ensino médio, mas é principalmente ali entre os 8 e 12, 13 anos, até 14, que nós vamos definir se esse indivíduo ele vai ser um indivíduo ativo ou não. O que é um indivíduo ativo? Né? Um indivíduo que gosta de praticar atividade física, né? Que leva uma vida mais leve, sem tanta dependência da tecnologia, tá? Que realmente tem gosto, né, por esses momentos aí de gasto de energia, tá? Após isso, né, após aí 15 anos já de vida, que uma criança, um jovem, ele não tem essa tendência, esse gosto pela prática esportiva, e que a prática esportiva não é, né, no esporte em si, é qualquer atividade física que ela pratique com uma certa frequência, tá bom? Então, essa é a idade certa da gente estar trabalhando isso, a gente alertar os riscos,
alertar sobre as consequências e mostrar não a solução, mas um caminho que pode nos ajudar, tá, a fugir dessa triste e lamentável estatística do sedentarismo, tá bom? Então no material aí que vocês vão ter, o material de apoio, a gente vai iniciar pelas causas do sedentarismo. Então nós já vimos lá que o indivíduo sedentário é aquele que ele não consegue, né, ter um gasto energético mínimo de 2.200 calorias por semana, né? E aí quando a gente vem para essa metodologia de caloria, a gente fica meio perdido, né? O que eu posso deixar claro para você é que quando você come um alimento, né, vamos só aqui um doce, um brigadeiro, você vai comer ali em menos de um minuto você come um brigadeiro, isso aí é certeza, não é um brigadeiro tradicional. O número de caloria, a quantidade de caloria desse brigadeiro é muito alta. Você, para eliminar a caloria desse brigadeiro, você vai precisar de, no mínimo, 5 a 10 minutos de atividade física, né? Então, foi um alimento que ele te deu energia, né? Porque ele é um doce. Só que, caloricamente, você gastou menos de um minuto para se alimentar dele. E você vai precisar de, no mínimo, aí 10 ou mais minutos de prática de atividade física para eliminar aquela quantidade. Então, o que eu quero dizer? É muito mais fácil você ganhar caloria do que você eliminar caloria, tá? Então, vamos lá. Causas do sedentarismo. O que causa, né, esse mal na gente? Não é algo de um dia, de uma semana. São atitudes e decisões de vida que nós tomamos e que, ao longo do tempo, vai trazer o sedentarismo, tá? É muito fácil se encaixar no quesito de não gastar aquela quantidade mínima de calorias estipulada. Isso aí, né, provavelmente hoje na pandemia, poucas pessoas estão gastando mais que 2.200 calorias. Mas o sedentarismo ele é muito maior do que só isso, né? Alguns exemplos aí de causas. O que causa o sedentarismo na pessoa? Coisas fáceis do nosso dia. Tem uma listagem aqui, ó. Fazer uso de carro, mesmo em pequenos trajetos. Então, poxa, você vai, né, da sua casa à padaria, às vezes a padaria não é tão longe. Você poderia ir de bicicleta, ou poderia ir a pé, você vai de moto, vai de carro, tá? Utilizar escadas rolantes. Isso aí, shopping é o que há, né? Na verdade, shopping é até difícil você encontrar uma escada que não seja rolante para você utilizar. Ou é elevador ou é escada rolante. Rotina tomada por diversas atividades cognitivas, ou seja, aquela criança, aquele jovem que estuda de manhã na escola, à tarde faz um curso de inglês, terça e quinta, né? Curso de inglês, segunda e quarta violão, e não sei o que, sabe? Preenche muito a sua rotina semanal com coisas cognitivas. É importante? Sim, mas você precisa destinar um tempo para a parte física. Deixar de realizar algumas atividades domésticas. Pessoal, quando a gente fala de gasto energético, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Você lavar a louça, você está gastando energia. Você passar um pano no chão, você está gastando energia. Você organizar o seu quarto, você está gastando energia. Você retirar o lixo, colocar o lixo para fora lá da sua casa, você está gastando energia. Tá? Então também não é tão difícil você gastar energia. Tá? A grande questão é que hoje, né, muitas pessoas têm condições financeiras de ter aí uma secretária do lar que ajuda e tudo mais, que ajuda, né? Mas que não deveria fazer tudo, porque é importante essa nossa rotina de cuidar das nossas coisas, tá? Então, quando você fica, né, dentro da sua casa sem fazer nenhuma atividade doméstica, você perde ali uma oportunidade de um gasto energético e de caloria. Consumo exagerado de alimentos industrializados. O que acontece? Esses alimentos industrializados, eles têm mais calorias, né? Então a alimentação hoje, de um jovem, ela é muito mais calórica do que antigamente. E isso aliado à não movimentação do seu corpo, vai causar o sedentarismo. Passar várias vezes, né, várias horas utilizando o computador, televisão e smartphone, né? Então, antigamente, na minha época de 14, 13 anos, a gente ia pra rua, ia conversar, ia ali batia uma bolinha e jogava uma queimada e taranã. Eu sei que hoje é uma outra realidade, isso não acontece mais,
né, isso acontece no celular. Então a galera pega aí, senta na sala, ou na varanda e vai bater o papo com os colegas. Então essa oportunidade de socializar ali, de dar uma corridinha, de brincar, né, ficou mais difícil. Eu entendo que não é culpa de vocês, mas ainda hoje tem a galera que gosta do bate-papo, que gosta de sair, que marca um diazinho no clube, que marca uma atividade física, que vai malhar junto. Então, resumindo a causa do sedentarismo, uma alimentação não balanceada, né? Você come demais, alimentos calóricos demais, e o gasto energético está abaixo. Então você precisa, se você quer perder peso, você precisa gastar mais do que consumir. Ou no mínimo você precisa igualar esses dois. Aí nós vamos para o segundo ponto, né, que são as consequências. Tudo isso aí, vamos supor, o indivíduo, né, que tem essa vida desregulada, ele agora é um indivíduo sedentário. O que isso vai trazer para ele? Né? O que ele vai acarretar essa falta de atividade física, com essa alimentação desregulada, com excesso de tecnologia e smartphone, o que vai ocasionar? Aí vem uma listinha, tá? Ela é pequenininha, mas porque o tio Henrique resumiu aqui para vocês. Então no início ela vai ter uma perda de força física, né? A musculatura, a partir do momento que ela deixa de ser utilizada, que você não precisa mais carregar nada pesado, que tudo que você faz, você só mexe aqui, né, quando você mexe no celular, seu corpo começa a ficar fraco, porque o corpo entende o seguinte, né? Olha, ele não precisa de um músculo forte, porque ele não carrega nada pesado e tal, então a pessoa vai ficando fraca, e o pior, ela não percebe que está fraca, ela só percebe quando ela tem que carregar uma coisa um pouquinho mais pesada e ela não dá conta, tá? E isso é o corpo todo, tá? Uma pessoa que passa a andar menos, a pessoa que não corre, vai perdendo a força física aí dos membros inferiores. A atrofia muscular, a mesma coisa, entra nessa perda da força. O músculo vai diminuindo porque não é utilizado. Surgimento de doenças, né? O sedentarismo ao longo do tempo vai trazer diabetes, hipertensão, né? Uma possibilidade de infarto do miocárdio. Por quê? Porque você vai ter um acúmulo de gordura. Professor, por que o nosso corpo acumula gordura? Se você consome, né? Você consome os alimentos, você consome energia e você não gasta energia. O que o seu corpo pensa? Opa, ele vai usar depois, guarda essa energia aqui. Guarda essa energia aqui, guarda 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 aqui. E aí você começa a engordar. Por quê? Porque o corpo começa a guardar aquela energia, achando que em algum momento você vai utilizar. Falta de vontade constante é mais um ponto, né? Como consequência de sedentarismo. E o início da depressão. Por que começa essa depressão e essa falta de vontade? Porque o sedentarismo, esse é o ponto principal dele. Ele é um ciclo vicioso. Você tende sempre a comer mais, como desculpa por de repente estar sobrepeso. Você vai ter dificuldade de praticar atividade física, você vai ter dor, então você não quer praticar atividade física. Aí você se isola, você não tem amigos. E aí começa nesse ciclo. Eu como mais, quanto mais eu como, mais eu engordo, mais doente eu fico, menos atividade eu faço porque eu sinto dor, né? Porque eu não socializo de repente por vergonha. E isso vira esse ciclo. E lembrando, tá? Que não são só os gordinhos que são sedentários, não. Tem muito magrinho sedentário, magrinho com diabetes, magrinho com hipertensão e magrinho com grande chance de infarto do miocárdio, tá? Então, assim, o peso, ele esconde um pouco, mas fiquem espertos, tá? O indivíduo ativo, um indivíduo que não é ativo, na verdade, ele pode estar tanto sobrepeso quanto magro, tá? A gente já conversou sobre essa questão, que isso vem muito de biotipo. Uma pessoa que tem uma genética, né, com pais e mães que já tem um sobrepeso, tem uma propensão a engordar, vocês vão engordar. E aquelas pessoas que, né, geneticamente têm uma tendência a ficar magrinho, vão ficar, mas isso não é sinônimo de saúde, tá?
Peso não é sinônimo nem de doença e nem de saúde. E aí a gente entra no ponto que é o sedentarismo na idade de vocês, na infância e adolescência, que é o que eu falei. Por que é importante a gente tratar desse tema nessa idade de vocês? Porque agora é mais fácil da gente abandonar esse ciclo vicioso. Tá? Quando a gente está adulto, naquela correria, cuida do filho, trabalha, cobrança, dinheiro, casa, problema, é muito mais fácil a gente sair desse ciclo, respirar e falar, cara, eu preciso mudar de vida, tá bom? Então a idade de vocês é mais fácil da gente virar essa chave aí. Professor, como assim? Explica um pouquinho melhor. Então vamos lá. A vida de vocês, ela ainda não exige tanta responsabilidade de vocês. Vocês ajudam nas tarefas domésticas, né? Vocês têm que estudar, vocês fazem um curso, às vezes cuidam um pouquinho de um irmão, né? Tem as responsabilidades ali para ajudar em algumas coisas dentro de casa. Mas é isso. Então vocês podem encostar a cabecinha ali à noite e dormir tranquilos. A pressão e a responsabilidade não é tão grande, tá bom? Como a vida de um adulto, que às vezes é responsável, né, no caso do homem, é responsável pela esposa, por 1, 2 filhos, pela casa, tá? Então esse peso vocês ainda não carregam, tá? Então aproveitem para conhecer esportes variados, para buscar formas interessantes de lazer, algo que você possa aí ter um gasto energético, beleza? Eu gosto de comparar os tempos, né? O nosso agora atual, no caso de vocês, com o passado, né? A realidade dos nossos pais. Eu como já tenho, né? Vou completar 30 anos, eu consigo comparar a realidade hoje de vocês com a minha. E ainda consigo comparar a minha com a vida dos meus pais. Então vocês vão observar que a sociedade, né, juntamente com a tecnologia e essas revoluções que nós vamos tendo aí, elas nos ajudam em um ponto e elas nos atrapalham em vários outros pontos. Vamos lá fazer, né, aquela volta no túnel do tempo. Como era a infância dos nossos pais? Uma infância livre, cada um fazia seu brinquedo, brincava na rua porque não era tão inseguro, não tinha parquinho, não tinha clube, né? Era na cachoeira, era no rio, era no córrego. Você não viajava para o exterior, era tudo aqui, tudo pertinho. Você ia brincar na rua, era 15, 20 meninos brincando na rua. A exigência na escola era mais tranquila, então você mais brincava do que tudo, né? E naquela época dos nossos pais, ainda os adultos iam para o trabalho de bicicleta, ia a pé, as cidades eram menores, era tudo pertinho. Aí veio a minha infância. Como é que foi a minha infância? Brinquei muito na rua, né? A escola ainda não era algo tão puxado psicologicamente, a insegurança não era tão grande, né? Apesar de que eu cresci num condomínio fechado, mas podia brincar livremente, saía de bicicleta, jogava bola, sabe? Hoje, como eu vejo, né, a sociedade como um adulto que vive agora, eu tenho carro, tenho moto, tenho uma bicicleta, mas quase não uso a bicicleta. Aí eu vou, né, o trabalho, querendo ou não fica perto da minha casa, eu tenho que, para chegar mais rápido, eu vou de carro ou eu vou de moto, né? Trabalho uma quantidade de horas por semana elevada, o que dificulta que eu tenha um horário, de repente, para ir numa academia. Pelo lado bom da minha profissão, eu trabalho na quadra com vocês. Então, né, vocês que me conhecem sabem que eu gosto de participar das aulas. Tio Henrique trabalha em pé, né? Então monta atividade, desmonta atividade, pega uma turma, desce para a quadra, sobe com a outra e tudo mais. Eu ainda ando muito, mas os meus amigos professores das outras disciplinas, que trabalham a mesma quantidade de horas que eu e ficam dentro de sala, entendeu? Como é que essa pessoa vai malhar de meia-noite, sabe? Muitos professores, né, do Santa Rita dão aula ali para vocês, à noite dá aula em cursinhos, Paraná, faculdade. Então fica difícil. E a realidade hoje de vocês jovens, insegurança alta, condomínios fechados, grupos menores de amigos, antigamente 15, 20, hoje 5, 3, 2 amigos mesmo, de verdade.
né? Tem acesso a parques, clubes, todo material esportivo, skate, patins, bola, é fácil hoje comprar, não é tão caro, mas falta o espaço, né? E falta também, às vezes, o tempo. Alguns dependem dos pais e outros dependem de espaço e tudo mais. E entra aquela questão da rotina cognitiva, às vezes muito puxada para vocês. Estudo de manhã, à tarde curso de inglês, curso de violão, curso de edição de vídeo e aí vai. E não sobra o tempo para atividade física. Sendo que a nossa alimentação hoje ela é 3 vezes, 4, 5 vezes pior do que a dos nossos pais, né, que comiam coisas produzidas pelas pessoas que moravam perto, animais criados pelos colegas ali que moravam perto, né? E hoje tudo nosso é industrializado. Nosso frango, né, a carne de boi, tudo ela é muito uma qualidade muito ruim, né? Uma carne de frango que o frango cresce hoje em 3 semanas o frango sai de pintinho para um frango grande, como isso, né? Tem uma história ruim por trás de tudo isso aí, beleza? E agora, para fechar nossa aula, eu dei uma estendida porque é um tema muito importante e a gente vai ter um form sobre isso. Como evitar o sedentarismo, né? Como preveni-lo. E aí fica a dica, não só para você, mas às vezes você tem um colega, você tem um irmão, pai ou mãe que está muito parado. Você pode ser uma pessoa que pode ajudar. Vocês, né? Nós não precisamos esperar ver aquela pessoa num nível tão alto de sedentarismo. A gente pode ajudar com dicas, com cobrança, com incentivo, desde cedo. Beleza? Então, como é que a gente ajuda uma pessoa a não entrar no sedentarismo ou sair do sedentarismo? Realizar uma alimentação saudável. Hoje em dia a gente tem acesso mais fácil ao nutricionista. Então, vai no nutricionista, coloca lá as suas lamentações e ele vai tentar montar uma E ele vai tentar montar uma nova rotina alimentar para você, que é muito importante. Lembrando que você não vai precisar deixar de comer tudo. Você só vai ter que equilibrar momentos para comer um pouco de cada coisa. Praticar no mínimo 30 minutos de atividade física por dia. Poxa, 30 minutinhos. Você coloca uma musiquinha que você gosta. Vai fazer uma atividade física. Poxa, hoje tá, sei lá, choveu. Poxa, liga na internet, vê uma música, vai dançar. Beleza? Preferir realizar pequenos trajetos caminhando. Então, poxa, vai comprar o pão logo cedo, vai de pé, vai de bicicleta. Entendeu? 10 minutinhos, 15 minutinhos no sol, 5 minutinhos no sol, vai fazer bem. O sol da manhã é bom pra gente. O sol do final da tarde é bom pra gente. Pessoal que trabalha muito, né? Praticar a ginástica laboral. A ginástica laboral é a ginástica do labor. Labor vem de trabalho. Então é aquela ginástica que, né, que o pessoal faz em escritórios, alongamento, exercício, porque a pessoa vai ficar ali às vezes 8 horas sentada em frente ao computador, tá? Então é importante essa pausa para o corpo, para dar uma alongada, dar uma esticada, para a gente evitar as lesões por esforços repetitivos, que são as LERs. Trocar elevadores por escadas. Lá no Santa Rita, eu mesmo só ando de escada. Para usar elevador, raramente, quando tem que ir muito lá no alto lá e pegar algum documento mais rápido, né? Realizar atividades domésticas. Eu sei que a gente não gosta de fazer tudo, né, que tem dentro da nossa casa, mas tem coisas que a gente gosta. Por exemplo, nesse tempo quente, de calor, baixa umidade, eu gosto de lavar louça, cara. Você mexe um pouquinho com água, eu gosto de molhar as plantas, eu gosto de molhar a grama, entendeu? Você pode ajudar teu pai aí a lavar o carro. É uma atividade física. Tudo isso que a gente faz em casa. Dar uma organizada no meu armário. Pô, tá tudo meio bagunçado aqui. Vou dar uma organizada aqui. Vou limpar aqui a mesa do computador. Tudo isso vale, tá? E, de forma geral, procurar ser uma pessoa mais ativa. Você vai ver os benefícios rapidamente se passar a ser uma pessoa mais ativa. Você passa a ter disposição. Você passa a ter animação. Você passa a ter um pensamento positivo. Você olha até um problema e vai falar, não, esse problema aí, vamos. A gente rapidinho resolve e vamos lá. Beleza? Então o sedentarismo, ele não afeta só o nosso corpo, afeta também a nossa parte psicológica.
Então, se você conhece alguém que é sedentário, ou você, se está no sedentarismo, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos fazer um planejamento, vamos melhorar de vida. Eu tenho acompanhado alguns alunos aí nas redes sociais, alguns alunos do Santa Rita, tenho ficado bastante feliz, né, de ver alguns entrando na academia, outros fazendo atividade em casa, e é isso aí. Recebi os vídeos aí de vocês, eu vi a galera brincando com o pai, brincando com mãe, brincando com o irmão, com o avô, ou então fazendo atividade física ali. Não tem que ser só gravar o vídeo para mim. O vídeo para mim é para pontuação, beleza, mas esse vídeo é para você. É para você se divertir, para você se divertir com a sua família, para você ser uma pessoa ativa, para você perder peso, para você ficar alegre, para você ficar motivado. O que o professor Henrique quer de vocês é que vocês possam ser pessoas alegres, porque na vida nós vamos ter problemas, mas uma pessoa alegre, preparada para o que vai vir, ela tende a passar pelas dificuldades da vida com um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de força, beleza? Para finalizar o nosso material, algumas curiosidades, tá? O Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo é no dia 10 de março, então esse ano já passou, e recentemente saiu uma pesquisa, né, uma estatística sobre o sedentarismo no mundo todo, e no Brasil o negócio é assustador, tá? Entre 11 e 17 anos, a pesquisa mostra que 84% dos adolescentes são menos ativos do que deveriam, ou seja, são sedentários. 84% dos adolescentes no Brasil são sedentários. Quantos alunos sedentários será que nós temos no Santa Rita, né? E eu tento fazer minha parte como professor de educação física, mas uma aula na semana é muito pouco, né? E mesmo que tivesse 2, vocês precisam buscar atividades fora da escola, né? Assim como quando a gente tem dificuldade em uma disciplina, a gente faz algo por fora, um reforço, dá uma estudada naquela matéria, para o corpo é a mesma coisa. Tá? E aí no finalzinho do material, nós temos 3 perguntas de reflexão, então você, né, vai ler a pergunta e vai pensar se você se encaixa ou não. E depois tem 3 perguntinhas aí para você responder. Tá bom? Não precisa mandar para mim, mas responde, deixa esse material guardado. Por quê? Porque ele serve de base para você estudar pro Forms. E ainda coloquei um videozinho, tá, sobre o sedentarismo, um vídeo bacana, que resume um pouco disso aqui que eu trabalhei e também um pouco mais do que acontece pelo mundo. É um vídeo bacana para vocês aí, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. No mais é isso, um abraço do tio Henrique. Vamos fugir do sedentarismo. Se precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Um abraço no coração, tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.